Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidido pelo pastor Zé de Souza Siqueira. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Nós vamos ver agora uma série de teologia dos amigos de Jó, tentando explicar para ele o motivo de seu sofrimento. E Elifaz é o primeiro dos seus amigos. Nosso textuário, as perguntas de Elifaz a Jó lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, um amigo de Jó, ele estava sofrendo porque semeou isso. Algum pecado haveria. A verdade prática diz que, embora transcendente, Deus seja superior a tudo e a todos, ele é imanente, ele tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O objetivo dessa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que se assemelha muito a vários teólogos de nossos dias, que faz uma defesa contundente, até mesmo de certa lógica, da religião tradicional. Segundo essa teologia, somente os pecadores sofrem. A partir de agora nós vamos ver a teologia dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Os amigos que vieram para confortar, consolar Jó nos momentos de tristeza que ele estava vivendo, começam a dizer que ele estava vivendo aquele momento porque alguma coisa havia feito que o levasse a merecer aquilo. Elifaz é o primeiro amigo e traz uma concepção teológica acerca da situação degradante de Jó. Para Elifaz, a justiça retributiva é certa. Jó, você está sofrendo, você perdeu tudo porque você pecou. Só os pecadores sofrem. Os justos não passam por sofrimento, por reveses. E Jó contrariou esse ensinamento. Atacou a forma religiosa de pensar, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Nós vamos ver a resposta de Jó a cada acusação de Elifaz. O ponto central é demonstrar que não só os pecadores sofrem. Os justos também podem sofrer. Os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura. O inocente não sofre segundo a justiça retributiva. Os justos não passam por reveses. É a lei da semeadura e da colheita. Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, justiça retributiva. Para Elifaz, a lei da causa e efeito é um princípio de interpretação teológica que não pode ser contrariado, não pode ser contraditado. Jó estava sofrendo porque algum pecado ele cometeu. O homem sempre vai colher o que planta. Segundo Elifaz, ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência das nossas ações. E ele até mesmo tem apoio bíblico, não generalizando, porque o salmista fala isso, Pedro também fala isso. Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. O pecado sempre produz consequências, isso está certo. Mas somente os pecadores pagam por isso, ou seja, quem não peca não vai sofrer? Se Jó estava sofrendo era porque ele havia pecado. Essa é a teologia generalizada de Elifaz. Esse é o equívoco dele. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Jó, confessa. Não tem outra opção. Quanto não fazem o mesmo? Acusam quando alguém está sofrendo, julgam precipitadamente, cometem injustiça, esquecem de que Deus é quem deve, que pode ver todo lado da questão. Só que Jó se defende. A teologia de Elifaz era de um universo governado por uma lei moral de causa e efeito. A recompensa para os bons e punição para os maus. Ele não estava de todo errado. Pecado tem consequências, certo, é fato. Mas nem todos que sofrem estão em pecado. Esse pressuposto não era o único existente. Parte da verdade é essa, mas não toda. Isso não se aplicava no caso de Jó. Jó não havia pecado para estar sofrendo. E ele não aceitava essa tese. Ele tinha consciência de que ele era justo. Jó se sente alheio a tudo aquilo. Ele se sente alienado de Deus, de si mesmo, de seus amigos. Jó vai queixar com Deus.
Não adiantava nada queixar com os amigos. Jó se queixa pela sua situação atual. Tem gente que julga até mesmo quando alguém se queixa quando está sofrendo. Jó se queixou. Deus não o puniu por isso. É uma queixa fundamentada em antigos pressupostos. Jó era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Era o que ele defendia. Jó se queixa então de Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com Deus. Ele não quer explicações baseadas em teorias antigas, mas ele quer uma conversa sincera com Deus. É isso que nós temos que fazer. Falar com Deus, conversar com Deus. Ter um relacionamento direto com o Criador. Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa é falar com Deus. Conte para Deus. Desabafe com Deus. Ele traz a lei da retribuição, da semeadura, da colheita, e Jó contesta essa lei em relação a ele. Estava sofrendo, sim, mas não havia pecado. Os pecadores, no contexto dessa tradição religiosa, é que ela é engessada. Está sofrendo, pecado. Jó, traz isso no segundo discurso. Ele traz o primeiro discurso, Jó se defende. Ele continua argumentando que as palavras de Jó são uma ameaça à doutrina. Tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Se Jó tivesse certo, a religião estava errada. A religião que Jó defendia e que ele defendia, ensinando a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada isso. Jó era uma ameaça para essa forma de pensar. E ele ataca Jó. Tem gente que em defesa da religião faz qualquer coisa. Ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. E o patriarca, ele fala de forma poética, não profética, uma mensagem profética, de que não era aquilo. Uma ameaça. Jó estava ameaçando a tradição religiosa. Ele faz um apelo à tradição religiosa. Que sabes tu que nós não sabemos? Em outras palavras, eu sou mais antigo, os antigos já falavam isso. Para Elifaz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio do que os antigos, que pregavam a doutrina, o dogma, que agora ele estava negando. Jó se contrapõe unicamente ao argumento de Elifaz. A resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos nos Salmos, orações e súplicas recitados assim, para evitar o literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético. Transforma Jó em... Se não fizermos assim, a gente vai transformar Jó em um profano. Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas ele apelava para o céu. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem pode defendê-lo. Seus amigos não estavam defendendo. Jó queria um defensor que pudesse interceder por ele no céu. Jó se expressa em linguagem poética e sua mensagem é profética. O anseio era pelo mediador, pronuncia o justo advogado, Jesus. Enquanto alguns estão te acusando na terra, nós temos um advogado justo no céu. E para esse, Jó apelou. Quando há mais ninguém para apelar na terra, nós temos a quem recorrer, Jesus, nosso advogado. Diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com as quimeras humanas, com os sonhos que não são possíveis alcançar, com a utopia humana. Ele apela para a transcendência divina e se esquece da imanência divina. Deus é transcendente. Deus é superior em relação à criatura. Deus está acima da criação, não é limitado pela criação. Deus é infinito. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande, Deus é grande, não poderia se envolver nos pormenores humanos que Jó estava vivendo. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui. Deus é alheio a tudo que o ser humano sofre, é indiferente às coisas que ele criou. Não adiantava Jó reclamar, chorar, ele precisava era se arrepender. Mas Jó expõe seus argumentos de forma mais clara, demonstrando que nunca negou a transcendência de Deus, a superioridade de Deus, como Elifaz estava tentando mostrar que ele fazia. Jó reconhece que Deus é excelso, é supremo,
e faz o que ele quer. Ele fala isso: se ele está contra alguém, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Mas esse é apenas um lado da história. Esse Deus, que é grande, que é transcendente, também caminha com os homens. Também caminha com aquele que é sedento. Jó possa ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Ele tinha certeza disso. Não devemos temer, mas ficar diante de Deus, pois o andar com Deus é reto. E em Cristo Jesus, Deus caminha conosco. Sendo altíssimo e transcendente, ele também se envolve com seres humanos. Ele é imanente, ele caminha conosco. Ele está ao nosso lado. Ele não está alheio aos nossos sofrimentos. Enquanto para ele faz, Deus não se importava com o que Jó estava passando, Jó defende que Deus caminha com os homens. Deus caminha com você, Deus caminha conosco. Para ele faz, os maus sofriam os infortúnios da vida. Estava convencido de que, ao se negar a reconhecer que estava em pecado, Jó estava contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao pecado. Para ele faz, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que ele havia pecado. E Jó contrapôs a isto, defendeu a sua integridade, a comunhão diante de Deus. Deus era com ele. Mesmo que você esteja diante de acusadores, se você tem certeza de que não há pecado, mesmo em meio a sofrimento, continue ao lado de Deus. Mesmo que às vezes você já reclamou de tudo, reclame para Deus, fale com Deus. Não importa o que estão falando sobre você e de você. Deus está ao seu lado. Deus não convive com o pecado. Mas se você confessar os seus pecados e deixar, tem consciência disso, tudo vai passar no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.